Olá, galerinha do meu coração, tudo bom? Galera, hoje vocês vão ter uma aulinha marota rapidinha para aprender o quê? O quê? Resenha. Galera, por que aprender resenha, né? Primeira coisa. Ah, professora, pra que eu tenho que aprender isso? Não é sempre a pergunta que vocês fazem pra gente, né? Obviamente essa pergunta vai surgir, tá? Vocês vão aprender sobre resenha para uma coisa bem básica, para não perder o tempo de vocês. Por quê? Vamos supor aí que lança um filme novo, certo? Ah, mas eu não tenho certeza se esse filme é legal ou não. O que eu vou fazer? Eu vou ler uma resenha, certo? Aí eu vou descobrir se esse filme é legal ou não e se eu vou dedicar o meu tempo para assisti-lo ou não. Pô, lançou um livro aí, um livro legal, né? Estão falando que é legal. Vou ler uma resenha sobre esse livro. Será que de fato esse livro é legal? Né? E na resenha vamos dizer se esse livro é bom ou se esse livro não é bom, certo? Pô, vai lançar uma série, terceira temporada de La Casa de Papel. Será que é bom? Não sei. Se alguém fizesse uma resenha, né? Mas nesse caso não, porque senão seria spoiler, não vai ter spoiler, né? Mas vamos supor que já saiu a temporada, alguém já começou a assistir e começa a escrever sobre. Se você não tem problemas com spoilers, você pode ler essa resenha, né, e adiantar a sua curiosidade. Vamos supor que lançou agora e você não consegue assistir nesse momento, mas a sua curiosidade é muito grande, certo? Então, o que você vai fazer? Corre para a resenha e descobre mais ou menos aí o que está acontecendo. É claro, se você gostar de spoiler. Basicamente, para você agilizar seu tempo, tá? Saiu uma coisa aí, eu quero saber se é boa ou não, quero saber sobre o que é, então eu vou ler uma resenha. Belezinha? Então é importantíssimo a gente saber o que é e para que serve, tudo bem? A gente vai ver como é a estrutura dessa resenha. Belezinha? Fica aí e bora lá! Beleza, galera. Então, como eu disse para vocês, a nossa aulinha marota de hoje é o quê? Sobre resenha, certo? E como eu disse para vocês, a resenha vem para facilitar a vida de vocês, tá? Agilizar a vida de vocês e matar a curiosidade, porque nós somos seres curiosos, né? E a realidade é essa. Tudo bem? Então, agora nós vamos ver o que é uma resenha, qual a estrutura da resenha e, é claro, né, aula de redação, né, como produção, como eu vou fazer uma resenha, certo? Então, bora! A resenha é um gênero textual que pode descrever, certo? Ou analisar, tudo bem? Nós temos duas coisas diferentes. Descrever não é igual a analisar, tá? Primeira coisa que vocês devem saber. Descrever é eu falar sobre alguma coisa. Eu pegar um livro e eu resumir basicamente o que fala o livro, certo? Quando eu vou fazer uma análise, né? A análise vai ser mais elaborada do que um resumo, tudo bem? Então, eu trago um resumo do texto para a pessoa que está lendo saber do que eu estou falando, né? E eu vou analisar. De que forma? Eu vou trazer aspectos que são positivos, trazer uma parte lá do livro e eu vou mostrar quais são os aspectos importantes, por que aquela parte é importante, né? Qual a importância do narrador naquele texto? Vamos supor que o narrador é um fantasma, né? Então eu vou falar para vocês por que é importante eu saber que esse narrador é um fantasma, né? Eu vou analisar, eu vou pensar sobre contexto histórico, né? Então eu vou colocar dentro do texto diversos aspectos que fazem com que a pessoa entenda esse texto com mais profundidade, certo? Descrever é simplesmente eu falar sobre, tá? Analisar não, analisar é eu aprofundar o meu texto, tá? Eu trazer elementos a mais, eu trazer coisas que vão enriquecer o texto. Eu vou falar um pouco do contexto histórico. Por exemplo, esse livro dialoga com outro livro, ou esse livro dialoga com outro filme, certo? Eu estou falando a coisas a mais do que somente descrever o meu texto. Tudo bem? Belezinha? Então, bora! E aí, eu tenho dois tipos de resenha, tá? Eu tenho a resenha crítica e eu tenho a resenha descritiva, tudo bem? O que basicamente a gente falou ali, certo? O que acontece na descritiva? O autor descreve e elenca os fatos, né? Organiza os fatos aí desse livro, ou dessa série, ou desse filme, certo?
Na resenha descritiva, não tem opinião, certo? Ela simplesmente vai fazer uma descrição daquilo do veículo, né? Por exemplo, se é um filme, se é uma série, né? Que eu falo, vamos supor que eu falo, sei lá, da Caça de Papel. Qual que é o resumo? Basicamente, o professor que junta outras pessoas, eles fazem aí um plano de assaltar o Banco Central. Enfim, isso é um resumo. Eu coloquei minha opinião? Não, né? Então, se eu não coloquei minha opinião, é uma resenha descritiva. É lógico que eu descrevi bem basicamente, né, gente? Bem resumidamente, tá? E aí, uma resenha crítica. Ela descreve também, né? E ela organiza os fatos, tá? E há espaço para opiniões, tudo bem? Então, nesse caso, por exemplo, vamos voltar lá em La Caça de Papel. Por exemplo. Então, eu acabei de falar para vocês, né, que basicamente é uma cabeça pensante, né, nesse caso, o professor, que pensou muitos anos da sua vida sobre como fazer um assalto muito inteligente no Banco Central, certo? E aí eu vou dar a minha opinião acerca da Caça de Papel. Por exemplo, eu vou falar que é uma série muito inteligente, que aborda não só o fato do assalto, vai abordar um pouco sobre a vida das pessoas, sobre classe social, sobre relação de poder, certo? Eu estou dando a minha opinião acerca desse tema, acerca dessa série. Tudo bem? Então, na resenha crítica, eu não só faço um resumo, eu descrevo, mas eu coloco a minha opinião. Basicamente, eu vou dizer se é bom, se é ruim e por quê, tá? Eu sempre tenho que dizer o porquê, não basta eu dizer que é bom, tá? Eu tenho que falar para a pessoa por que que é bom. Harry Potter é um filme muito bom. Beleza, mas por quê? É um filme muito bom, porque além de ter a trama das personagens principais, trazer mitologia grega, agrega as relações entre as pessoas, aborda as características psicológicas da personagem, enfim, eu trago por que é bom, né? Eu falo que é bom e eu falo o porquê que é bom. Tudo bem? Belezinha? Então bora. E aí, para fazer dentro da resenha, eu tenho algumas características, tá? E quais são elas? Primeiro, é um texto objetivo. Eu tenho que ir direto ao ponto, tá? Eu não posso ficar enrolando. Por quê? Porque a resenha não é um texto muito grande, tá? Então, se eu ficar enrolando muito para falar aquilo que eu tenho que falar, o texto fica gigantesco, tá? E é um texto que a estrutura dele é pequena. Então, eu tenho que ir direto ao ponto, tá? Eu faço um resumo bem enxugado, tá? Eu só coloco as coisas importantes sobre aquilo que eu estou descrevendo, tudo bem? E aí, de que forma? De forma concisa, tá? Quando eu falo de concisão, é de que eu falo de forma rápida, curta, tá? Então, é um texto curto, um texto conciso, curtinho. Então, para eu ter um texto curto, eu tenho que ter objetividade, tá? Eu tenho que ir direto ao ponto. Tudo bem? E eu tenho que adotar um método de resumo, né? De que forma eu vou fazer esse resumo? E um método de análise, né? Então, primeira coisa, eu vou me posicionar ou positivamente ou negativamente, né? E eu vou explicar o porquê que eu sou a favor, né? Por que eu gostei ou por que eu não gostei, tudo bem? Então, a minha análise, ela só tem fundamento se eu conseguir colocar os porquês, tudo bem? E outra coisa, é importantíssimo que eu use a norma padrão da língua portuguesa. É um gênero textual que pede o uso da norma padrão da língua portuguesa, tá? Se eu não usar a norma padrão, eu estou fugindo da estrutura do meu texto e eu não quero isso, tá? Então é importante que a gente use aí a norma padrão da língua, tudo bem? Nós somos brasileiros, né? Então nós temos que saber usar a nossa língua materna, né? Então é sempre importante pensar nisso. Tudo bem? Belezinha? E aí, como eu vou fazer, né? O que é importante eu saber, né? Além de saber identificar, eu tenho que saber como fazer, né? Nós estamos aí numa aula de redação, então eu tenho que saber como fazer. Primeira coisa, tá? Eu tenho que escolher um texto, né? Que eu vou analisar, tudo bem? Então, vamos supor aí que eu escolha, não sei, o Diário de um Banana, certo? Um exemplo, tudo bem? Então, eu vou escolher
esse objeto de análise, né, da resenha. Eu vou ler, né? Se conseguir, eu leio mais de uma vez, tudo bem? E enquanto eu estiver lendo, eu faço anotações, tá? Por quê? Porque quando eu estou lendo e eu faço anotações, eu consigo compreender melhor o texto que eu estou lendo, tá? Isso faz parte do nosso processo cognitivo, tá? E o ser humano, quando ele escreve, ele aprende mais, tá? Isso é natural do ser humano, tudo bem? Então, enquanto eu estou lendo e eu acho uma parte lá importante, eu faço anotações. Tudo bem? Beleza. E aí, eu vou pôr a mão na massa, certo? E como que eu vou fazer? Eu vou resumir meu texto, né? Vou resumir o livro de forma clara, né? A pessoa tem que entender sobre o que eu estou falando. Objetiva, eu tenho que ir direto ao ponto. E concisa, ou seja, de maneira rápida, né? As informações do texto, tudo bem? Então, aí, no meu resumo, eu tenho que ser claro, objetivo e conciso, tudo bem? Eu tenho que ir direto ao ponto e tenho que fazer um texto curto, certo? E aí, eu tenho que pensar se eu vou fazer uma resenha descritiva, ou seja, eu só vou descrever o livro, eu só vou falar sobre ele sem dar opinião, certo? Ou se eu vou fazer uma resenha crítica, ou seja, se eu vou dar uma opinião acerca daquele livro, tudo bem? Depois que eu escolhi, se eu for para a crítica, né, que é a resenha mais interessante, eu vou descrever o texto, né, resumir e depois eu vou falar o porquê que é bom ou o porquê que é ruim. Tudo bem? Belezinha? Muito fácil, muito fácil, muito fácil, Brasil! Certo? E aqui nós temos aí um exemplo, tá, de uma resenha que foi de um concurso feito pela Folhinha, da Folha de São Paulo, tudo bem? Que está no livrinho de vocês, tudo bem? Então, se tiver ruim para ler aí, vocês podem olhar aí no livro de vocês. Tudo bem? Presta atenção, então. O livro fez uma resenha sobre o livro 20 mil léguas submarinas, certo? E aí ele colocou o título. E como estar a bordo do submarino? Um monstro gigantesco, colossal e desconhecido. Ele se desloca muito rápido, tem uma forte cor fosforescente e jorra enormes trombas d'água. Afunda navios com sua força e vai até outros navios para causar estragos maiores. O professor do Museu de História Natural de Paris, Aronnax, se vê em uma grande aventura, tentando decifrar a identidade do monstro, e criou a hipótese de que seria um enorme narval. Narval ou não, conclui-se que era perigoso, sendo necessária a sua captura. Uma expedição parte com ordem das autoridades e o rei dos arpoadores. Nem o melhor arpão consegue fisgar a sua pele, que parece aço. O que será que essa criatura tão grande e estranha? Esse livro eu indico para todas as pessoas que gostam de ficção científica e aventuras. Essa narrativa percorre 20 mil léguas submarinas, atravessando os oceanos Atlântico, Pacífico, Índico, o Mar Vermelho, Mediterrâneo e os mares austrais e boreais. Desvenda mistérios como se estivéssemos a bordo do submarino Nautilus. Eu me senti participando das aventuras descritas pelo autor. Eu recomendo essa leitura. Você não vai conseguir largar o livro, até que chegue o final da história. Escrito por Júlio Verne, que é um dos melhores criadores de ficção científica, com a tradução e adaptação de Valcir Carrasco, membro da Academia Paulista de Letras. Vamos analisar aí a estrutura dessa resenha. Primeiro, em 3 parágrafos pequenininhos, ele resume o texto, certo? Então, ele fala sobre o que o livro fala. Basicamente, pode ver, 3 parágrafos pequenininhos, ele conta pra gente a história do livro, certo? Tudo bem? E aí, nos últimos 3 parágrafos, ele dá a opinião sobre o livro, certo? Então, por que ele acha que nós temos que ler, né? Porque ele fala que nós conseguimos participar das aventuras, porque nós conseguimos ver, atravessar os mares, né? Todos os tipos de mares que a gente tem, o Atlântico, o Pacífico. Ele também fala que porque a gente tem que ler porque ele é um dos melhores autores de ficção científica, certo? Ou seja, ele está dando indícios, né? Tá indicando o porquê que a gente tem que ler esse livro, né?
ele colocou lá alguns argumentos que são importantes para ler. Por que que ele acha que é importante, certo? Tudo bem? Dessa forma, nós vemos que é uma resenha crítica, né? Porque ela não tem só o resumo, ela tem a opinião do leitor, certo? E é uma resenha positiva, tudo bem? Que quer que nós leiamos esse livro. Tudo bem? Belezinha? Vamos para um próximo exemplo. Extraordinário nos fazer o mundo de forma diferente. Sei que não sou um garoto normal. Começo um livro um tanto quanto diferente sobre uma família nada convencional e com foco em um menino muito especial. Poderia dizer que Extraordinário é realmente um livro extraordinário, cometendo um clichê. Porém, não consigo resumi-lo em uma palavra e, para ser sincera, não encontro adjetivo que define essa leitura, não. Certo? Clichê é uma coisa normal, tá? Que todo mundo usa. Finja que há aqui escrito o maior e o melhor adjetivo de todos. Imagine um garoto com sérias deficiências faciais, orelhas extremamente pequenas que dificultam sua audição, olhos na altura das bochechas, o que lhe deixa com uma testa incrivelmente grande e, para completar, problemas do maxilar, o que pode fazer que o fazem comer de modo esquisito. Tudo isso após inúmeras plásticas. Este é o protagonista do livro Auge em Puma. Mesmo sem querer, todos se assustavam com a aparência do menino, mas logo eram repreendidos com olhares raivosos de seus pais e de sua irmã. Assustado com a maneira que o fitavam, Auge chegara até a usar capacete para cobrir o rosto. E assim se escondendo de tudo e de todos, evitando julgamentos pelo simples fato de não ter uma aparência comum. Por essas e outras razões, Auge nunca fora à escola, mas seus pais decidem o colocar em um colégio, o que faz que enfrente muitos problemas como o bullying. O livro é dividido em partes, cada uma narrada por uma personagem diferente, o que nos mostra diversos pontos de vista, nos transmitindo uma perspectiva nova e muito legal. Acompanhar a vida de um garoto com dificuldades nos deixa refletir, fazendo com que vejamos o mundo de um jeito diferente. Ótimo acompanhamento para uma tarde de frio e chocolate quente. O livro vale a pena. E não se esqueça, assim como não devemos julgar um livro pela capa, melhor não julgar um menino pela cara, certo? Então, nós temos aqui também outro tipo de resenha. Vocês podem perceber que é um pouquinho diferente da outra, né? Porque ela está explicando o livro e, ao mesmo tempo, ela dá as suas... ela faz suas considerações acerca do livro, né? Ela coloca a sua opinião acerca do livro, né? E no último parágrafo, ela coloca aí uma reflexão, né? Que a gente não deve julgar um livro pela capa, né? E principalmente julgar uma pessoa, né, pela sua aparência. Tudo bem? Então, além de ela falar o porquê que a gente tem que ler esse livro, né, ela leva a gente à reflexão, certo? Então, isso é um exemplo de resenha crítica, tá? Que não só fala se é positivo ou se é negativo, mas o mais importante, né, faz com que as pessoas reflitam, né, sobre o mundo, né? Sobre os diversos tipos de pessoas que a gente tem no mundo e que nós temos que respeitá-las, certo? Então aí pode ver, é um textinho curto, né? Que traz basicamente qual que é a história principal. Outra coisa, lembra que eu falei para vocês? Fala do narrador, tá? Porque nesse caso o narrador é importante, tá? Então por isso que ela sinalizou a importância do narrador, certo? Então dentro da minha resenha eu tenho que colocar o que é importante dentro do livro. Se uma personagem é importante, eu vou focar nessa personagem. Nesse caso, ela focou na personagem principal, né? E também na história do narrador, né? Porque o narrador aqui é importantíssimo. Tudo bem? Belezinha? Facinho, né? É basicamente eu saber o que é a resenha crítica e o que é a resenha descritiva, né? E conseguir aplicar isso e entender, né? Quando eu achar uma resenha na internet, saber qual que é, né? Se eu conseguir diferenciar, eu sei qual que é uma resenha crítica e qual que é uma resenha descritiva. Tudo bem? Então, bora! Ô, galerinha do mal! Então, vocês viram aí que é super fácil, né?
Então, basicamente, eu saber qual a diferença entre a descritiva e a crítica, né? A resenha descritiva e a resenha crítica, né? Conseguir identificar, né? E depois, pensando que estamos numa aula de redação, conseguir aplicar isso, né? Pensando em toda a estrutura do texto. Lembrando que eu tenho que usar a norma padrão da língua portuguesa, e vocês são brasileiros e vocês deveriam saber, né? E vão saber utilizar a norma padrão da língua portuguesa. É claro, né, que nós, comete um errinho aqui, comete um errinho lá, né, tudo bem, nós estamos aprendendo, tá? Não é disso que eu estou falando. A única coisa que eu estou dizendo é para vocês não usar essa linguagem que vocês usam no WhatsApp, né? Então, trabalhar um pouquinho essa norma culta aí de vocês, tá? O importante é a gente sempre tentar e sempre buscar trabalhar esse outro lado. Tudo bem? Belezinha? Muito fácil, né, galera? Muito fácil. Então agora é só aplicar, fica de olho lá na plataforma que eu vou dar instruções para vocês. Tudo bem? Beijinhos no coração e até a próxima aula!